nós sabemos que não é exatamente assim. Então, você tem o momento da livre expressão, como você tem o momento da orientação também do aluno e da ajuda a esse aluno de descobrir novas formas, de experimentar outras soluções para aquilo que ele está produzindo naquele momento. Falando então um pouco mais do laissez-faire, não fiquem assustados, vocês já devem ter lido isso no material impresso, né? Significa deixar fazer, e no ensino da arte é deixar os meninos fazerem o que quiserem. Muitas vezes a gente ouve isso sob o nome de desenho livre. Ah, o que foi? Não, programação é desenho livre, né? Nós nos deparamos com isso, temos nos deparado, infelizmente isso ainda permanece em alguns momentos. Ou porque há um problema de disciplina na sala, ou porque a escola não dá apoio, ou porque a pessoa que está ali trabalhando, ela não tem um compromisso com o ensino da arte, ou porque é um profissional que está complementando uma carga horária e acaba atrapalhando muito, eu diria, nem um pouco, muito, o nosso trabalho, quando nós chegamos, ou para dar continuidade, ou para substituir, ou quando assumimos a turma. Por quê? Fazer muitas vezes a criança entender que até esse desenho livre tem hora de acontecer, né? E que não pode ser feito a todo momento, ou todos os dias dos encontros das aulas de arte, um desenho livre, que existem outras coisas que precisam ser mostradas, que precisam ser faladas por eles e vivenciadas principalmente. Outra coisa que chama atenção é essa maneira de deixar fazer o que quiser, sem orientação, sem objetivos, e aí a gente entra num outro campo bastante perigoso. Eu fiz questão de colocar aí em negrito a arte como passatempo ou lazer. Ora, você pode até ir ver uma exposição para relaxar, né, porque você gosta de visitar aquele espaço expositivo, vai no Museu da Vale, que é fantástico, tem uma vista ótima, vai ali, por exemplo, no Museu de Arte do Espírito Santo, na cidade, ou mesmo no interior, né, que a gente tem alguns museus que estão voltados para a história do município, mas nós não podemos levar este tipo de atitude para a sala de aula. Tudo bem, os alunos vão ter contato com isso a partir do momento em que você leva para a sala de aula, mas quando você leva para o museu, suponhamos, a gente tem essas experiências aqui, e em alguns retornos dos nossos alunos em curso, né, dos nossos alunos que estão em prática de ensino, alunos que já se formaram, quando eles perguntam para os meninos, e aí, do que vocês mais gostaram da visita ao museu? Do lanche ou do passeio de ônibus? Por incrível que pareça. Parece brincadeira, mas não é, né? Por isso que estou falando dessa maneira. A concepção que as pessoas têm, a ideia que as pessoas têm muitas vezes de arte, não são só as crianças, mas pessoas com as quais a gente convive, pessoas com as quais, as pessoas que nós conhecemos, é que seja um lazer, seja um mero passatempo. Ela pode até se manifestar desta maneira, mas a arte é um negócio muito sério, gente. E mexer com o ensino da arte também é. A gente tem um mundo de possibilidades aí, é abrir a cabeça das pessoas, é ensinar a olhar melhor, ter uma percepção mais acurada para o entorno, para as coisas que estão ao redor, e ter uma postura crítica também, até para não aceitar determinadas porcarias que a gente vê na televisão. Tudo isso pode começar num processo dentro de uma sala de aula de artes. Bom, outra coisa, a influência da concepção de arte como atividade, não como disciplina, né? A professora Moema tem uma birra tremenda desse termo atividade, porque ela parece dar conta de uma coisa que é menor, e não é. A arte não é uma coisinha que a gente vai fazer no horário escolar. Não é uma coisinha, não é uma açãozinha qualquer que qualquer pessoa possa dar conta, que seja desconsiderada pelos nossos colegas, né? Que às vezes só se preocupam com a gente, só se lembram que existe o professor de artes quando tem que fazer a programação da festa junina, a programação do Dia das Mães, o 7 de setembro. Então nós temos que mudar essa mentalidade. Grande parte da culpa por estas coisas ainda continuarem acontecendo é nossa. Por quê? Não é que a gente, não vou fazer. Mostra, olha, o ensino da arte não é isso.
Seu colega às vezes ignora, porque ele não teve uma formação que vocês estão tendo. Até para valorizar o trabalho de vocês, como um profissional que merece respeito, principalmente dentro das escolas. Falei para vocês no primeiro momento, eu já trabalhei desde a educação infantil até o nível de faixa etária que eu estou agora. Então, eu posso falar de cadeira. E o pior, eu trabalhei em escola particular. Em alguns casos é muito mais exigente, muito mais cerceante e limitante do que uma escola pública. Outra coisa, a importância das associações de arte educadores nesse momento, na década de 80. Nós falamos que essas pessoas começaram a se reunir em seminários e congressos e discutir problemas. A partir dessas discussões foram fundadas associações de arte educadores. Nós tínhamos uma aqui no estado, só que nós não conseguimos que as pessoas assumissem isso. Chegou um momento que tanto eu quanto a professora Moema não tínhamos mais fôlego, dada a quantidade de coisas com as quais nós nos envolvemos, para tocar essa associação. Então nós esperamos, eu aproveito a inserção dessa fala aqui, que depois que vocês se formarem, vocês criem núcleos aí na cidade de vocês, nos polos, para poder criar uma rede, de modo que vocês possam interferir efetivamente no ensino da arte no nosso estado e até no Brasil. Porque toda vez que acontece algum problema, alguma ameaça, a gente tem que sair a campo, coletando assinaturas, mandando e-mail para senador, para deputado federal, manifestando-nos para evitar que eles tirem o nosso direito, por exemplo, de uma carga horária decente em sala de aula, de respeito ao conteúdo. Vocês vão ver mais à frente o que diz a legislação em relação às cargas horárias do ensino da arte em relação ao ensino fundamental e médio. O médio é uma aulinha, uma carga horária ínfima e que não cobre toda a duração do ensino médio. No fundamental, a gente conseguiu garantir as 2 aulas semanais, que nem sempre são cumpridas e respeitadas, diga-se de passagem. Bom, o que levou, então, estas associações de arte educadores? Os professores se politizaram um pouco mais, começaram a ler mais sobre a legislação que normatiza a educação no Brasil, estarem mais inteirados das LDBs e participando ativamente das novas proposições para as futuras leis de diretrizes e bases da educação. Outra coisa que eles começaram a desenvolver também foi a pesquisa, o aperfeiçoamento e a união entre eles, ou seja, as pessoas com as associações, os grupos ficaram mais fortes. É mais interessante você estar num grupo do que você estar sozinho enquanto indivíduo. Isso é uma coisa básica na natureza. Quem observa grupos de animais, por exemplo, enquanto você está no grupo, você está protegido, você tem mais força. Normalmente, o que o predador faz? Ele isola um elemento daqueles para poder atacá-lo. Então, muitas vezes, um sozinho não consegue nada. Tá? O grupo, se organizando, pesquisando, interagindo, consegue muitas vezes encaminhar algumas petições, algumas solicitações, até nacionalmente, para que possam ser inseridas no ensino da arte. Só para lembrar, tem uma coisa chamada parâmetros curriculares nacionais, é claro que quem já está em sala de aula sabe disso, mas de onde vieram as áreas, de onde vieram os conteúdos das áreas? Grupos de pessoas, muitas delas oriundas desta época, dessas associações de arte educadores, estiveram discutindo, trabalhando e propuseram. Estão perfeitas? De forma alguma, vocês vão ter oportunidade de ver e criticar, tá? Espero que vocês façam isso. Agora, pelo menos foram pessoas da área. E em alguns momentos, muitos de nós encaminharam solicitações para que eles inserissem alguma coisa, modificassem outra, ou mesmo excluíssem. Por isso, estas associações são tão importantes. E outra coisa também, essas associações propõem a adoção de uma nova proposta de ensino da arte. Tá? Um ensino no qual se garanta a presença da imagem em sala de aula, que se possibilite o desenvolvimento da leitura dessa imagem, a interação com essa imagem, e não apenas um produto prático, tá? Um cinzeirinho, um cabide enfeitado, porque eram coisas que nós fazíamos antigamente. Eu mesma, como aluna, fiz. Eu tenho esse cabide até hoje, no qual eu penduro uma roupa no meu armário. Tá? Eu acho que em nada desmerece. Eu adoro trabalhos manuais, adoro. Faço nos finais de semana.